Agora nós vamos conversar com a nossa médica ginecologista, Daniele Borba. Eu estava com muita saudade dela e hoje ela volta aqui para conversar com a gente neste final de ano sobre os cuidados que a mulher tem que ter com a sua própria saúde ginecológica. Tudo bem, minha linda? Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui falando sobre saúde feminina. Eu quero dar um bom dia a você e às telespectadoras do programa. Muito bom, é sempre uma maravilha quando a gente traz você aqui pra gente falar sobre assuntos que às vezes a mulher pensa que sabe, mas tem sempre uma dúvida, né? E aí a gente já começa logo explicando pra quem tá em casa. E na mente das pessoas, esterectomia, pra quem desconhece, se é a retirada do útero, é esterectomia. Se é a retirada do útero e de um ovário, é esterectomia. Se é a retirada total, aí a gente imagina que seja esterectomia. Como é que a gente pode explicar para essa mulher que está em casa? Bem, a esterectomia é a retirada do útero. Ela pode ser parcial, quando se retira somente o corpo do útero e deixa o colo do útero. Pode ser com anessectomia, que é a retirada do ovário também e das trompas, ou sem anessectomia. Pode preservar um dos ovários também. Todos são esterectomia, cada uma de um tipo diferente. Nós estamos aqui com os úteros, né? E nós gostaríamos de explicar, através dessas imagens que estão, justamente o que você acabou de falar, né? No caso ali, esterectomia subtotal. É a parcial, que é retirada somente do corpo uterino, preservando o colo do útero. Por uma série de fatores, às vezes o risco cirúrgico da mulher é maior, se tem que ter um menor tempo cirúrgico, então se preserva o colo do útero e retira só o corpo. Pronto, e aí logo mais embaixo a gente vê a esterectomia total. A total retira corpo do útero e colo uterino. Pronto. Por que, doutora, que às vezes, quando se fala esterectomia radical, é a retirada de tudo, até das trompas? A radical se confunde muito com a anessectomia. Esterectomia total, retirada do útero completo, com anessectomia, retirada das trompas e ovários. E as duas ali, quando se fala radical, esterectomia radical, é mostrando, então, de uma certa forma, que toda aquela parte que existe na mulher vai ser retirada, né? Existe também a esterectomia que é extensiva, que você retira também parte da vagina, que é em caso de câncer. Sim. Paramétros, que são tecidos envoltórios, que a gente já entra na parte de cânceres. E aí a gente precisa conhecer um pouco essa nossa parte ginecológica, né? Que ela vem acompanhada de um fundo uterino, né? Ali é o corpo do útero. Sim. Se você perceber, o corpo do útero tem um fundo e tem o colo do útero. Sim. Eles são considerados órgãos acoplados, né? O útero faz o útero completo. Então, se pode retirar somente o corpo do útero. Se você tem um mioma grande, que a paciente é jovem, não está afetando o colo, então deixa o colo do útero dela lá. Doutora, pode ser raro ou não a retirada desse útero ainda jovem? E por que acontece? Ainda acontece em pacientes jovens tendo que tirar o útero por uma miomatose que não foi percebida a tempo. A paciente vai deixando crescer os miomas chegam num ponto que não consegue mais, como acomete o útero todo, não consegue mais retirar somente os miomas. Por quê? Porque durante o processo cirúrgico o útero não contrai e pode ter um sangramento e hemorragia até a morte. Algumas mulheres têm essa retirada antes mesmo de ter um bebê, né? Acontece, infelizmente, antes de ter um filho, a gente às vezes tem que tirar o útero da mulher. Mas a esterectomia para esses pacientes é em último caso. Doutora, só que hoje a gente precisa chamar a atenção da população que, com tantas novidades que a medicina tem trazido para o mercado, estas mulheres, muitas destas mulheres que tinham que tirar o útero no passado de uma forma muito radical, hoje essa mulher já não passa por essa situação como passava no passado, né? Exatamente. Esterectomia já é o final da linha do tratamento, porque existem tratamentos clínicos excelentes. Endometriose, a gente evolui para tratamentos medicamentosos, até uma cirurgia minimamente invasiva que preserva o útero. Então, a esterectomia é colocada em último fator, em último caso. E não é feita, como chegam no consultório às vezes, uma esterectomia a pedido. A esterectomia tem que ser necessária, não uma escolha. Ela tem que ser precisa. Aí a gente vai chamar a atenção das mulheres e ao mesmo tempo entender melhor
Quando é que essa cirurgia de remoção do útero é indicada e por que que ela acontece? Como a gente pode abrir os olhos dessas mulheres com uma certa antecedência sobre os cuidados que elas devem ter com esse útero? De antemão, a visita ao ginecologista, a visita periódica é sempre necessária. Então, ela vai vendo, se ela tem miomas, ela vai acompanhando o crescimento desses miomas. Se ele cresce 1, 2, tira logo esses miomas. Se está provocando hemorragia, retira logo. Começa o tratamento cedo para endometriose, que aí você faz o tratamento hormonal, evita as aderências mais profundas, a adenomiose da mesma forma, pólipos da mesma forma. Existe a possibilidade de retirar somente os pólipos, preservando o útero. Então, realmente, a esterectomia hoje é em último caso. Nossa, que bom, né? A gente fica até feliz, até para que a mulher busque mais realmente o seu profissional e não tenha tanto medo. Existem também profissionais que não são especialistas no assunto, né? Algumas pessoas não estão preparadas para o assunto. É importante você buscar um especialista? É importante você consultar seu ginecologista de confiança, porque aí você vai ter todo o esclarecimento e a discussão para o tratamento no seu caso. Porque existe a confiança no profissional. Pronto. Como é que essa cirurgia é feita? A partir do momento, vai ter que fazer a cirurgia. O que é importante essa mulher saber? Pronto, ela vai fazer um pré-operatório para ver se ela tem alguma patologia clínica que impeça a cirurgia, porque ela vai ser anestesiada. Sim. E existe a esterectomia, que ela é feita por abdominal, cortando no abdômen. Existe a vaginal, existe a via laparoscópica, que é minimamente invasiva, e hoje até a robótica. Nossa! Atualmente, comparado ao presente e o passado, o que vocês conseguiram, assim, trazer de resultados positivos para essa mulher que muitas vezes se sentia totalmente, como é que a gente pode dizer? Eu tenho algumas amigas que elas dizem o seguinte: se eu tivesse hoje sentindo o que eu senti no passado, hoje eu poderia até ter um bebê, né? Muitas vezes elas se sentem, a palavra certa... Mutilada. Isso aconteceu muito. Aconteceu muito, inclusive com retirada de ovários. Antigamente, qualquer problema, qualquer cisto funcional retirava ovário. E isso é um crime. E a gente sabe da importância desse ovário para essa mulher. Paciente jovem sem ovário, sem hormônios. E aí a gente vai chamar a atenção de que momento essa esterectomia é feita com a retirada dos ovários, e vamos falar sobre a importância da não retirada, de ir até o último instante, vendo se de fato há uma necessidade ou não. De fato, até os 45 anos, o profissional preserva este ovário se ele estiver tudo bem com ele, se não tiver nenhum problema. Após os 45 anos, como vai já entrando no processo de redução, de produção hormonal, de produção de óvulos, então já se pode indicar a retirada dos ovários. A questão do útero, você retirar o útero e não retirar os ovários, muda alguma coisa para essa mulher? Muda muito, porque o que produz nossos hormônios são os ovários. Sim. Ele é a fábrica dos nossos hormônios, a vitalidade. Então, retirar o útero, a paciente tem aquela patologia que incomoda, sangra muito, ela vai sentir até um alívio, porque preservando os ovários, o hormônio vai ficar bem e ela fica sem aquela patologia que provocava tanto sofrimento. A gente tem que entender que o útero é para a geração de um bebê. Não somente para a geração de bebê, ele também, a gente tem uma anatomia que é muito rica, ele preserva tudo no lugar, os ligamentos, os paramétros, a cúpula vaginal, tudo é ligado. Nossa, doutora, durante muito tempo é o que a gente ouvia de alguns profissionais. Olha, o útero é só para gerar um bebê. A senhora ouviu muito isso? Eu ainda ouço no consultório, paciente chegando, dizendo que quer retirar o útero, quando a gente pode tratar. Porque não há necessidade. Sem necessidade, porque o útero só causa doenças. Olha aí, só causa doenças ou serve para gerar filhos. Isso aí é até um preconceito contra a própria mulher. O nosso útero vai gerar doenças, né? Quer dizer, quem trouxe essa primeira informação como médico não sabe o mal que fez para essas mulheres. E foi passando de geração a geração. E daqui que a gente consiga tirar da paciente essa mentalidade, vai demorar um pouquinho. A gente tenta convencê-la, mostra, prova, inicia um tratamento menos agressivo. Doutora, vamos falar dessa cirurgia para essa mulher que tem que fazer essa esterectomia. Sim. Quais são os cuidados que ela tem que ter antes, preparar essa mente, esse psicológico dela e o que vai afetar no corpo dessa mulher? Pronto, se ela for fazer só uma esterectomia, o que ela precisa fazer? O pré-operatório, passa pelo parecer cardiológico, procura um bom profissional, um bom ginecologista experiente.
E se ela vai ter que pode preservar os ovários, então as transformações para ela são mínimas. Ela não vai ter que fazer a reposição hormonal. Depois dessa cirurgia feita, quais são os cuidados que essa mulher tem que ter e o que ela tem que entender que vai acontecer com ela? Se for uma esterectomia abdominal, até 90 dias para recuperação. Porque é uma cirurgia grande, a gente corta artérias. Então tem risco de hemorragia, tem risco de infecção, tem risco de hérnias. Então a paciente tem que se preservar de toda e qualquer atividade. Atividade laboral, se preservar de atividade sexual, até aquelas dentro de casa. Demora em torno de 90 dias para ela se recuperar. Se for a vaginal, 2 a 3 semanas no mínimo. E com a retirada total ou com a retirada dos ovários, o que essa mulher vai sentir relacionado à saúde mental dela? A retirada do útero acompanhada da anessectomia, que é dos ovários, ela vai sentir uma menopausa de início abrupto, que é bem mais peculiar do que aquela paciente que entra na menopausa de modo gradual, com redução gradual dos seus hormônios. Então ela pode ter uma depressão, ela pode ver seu corpo aumentando de peso, o corpo vai mudar, os calores vão vir de modo mais abrupto, mas nada que a gente não consiga controlar com psicoterapia, com o apoio da família, com o auxílio das reposições hormonais que estão aí para isso mesmo, e atividade física sempre. Pronto, doutora, é muito importante a senhora falar sobre isso, porque muitas vezes esse parceiro que está com essa mulher não entende as mudanças que acontecem com o psicológico dessa mulher, com a saúde psicológica dela. Primeiro, fazer a esterectomia, diante de tantas conversas, de tantas informações que chegaram na mente desta mulher a longas datas, ela mesma já tem um certo preconceito, né? Muitas vezes, o fato de chegar na menopausa, para algumas mulheres, é um desespero gigantesco. Hoje eu sou uma mulher que estou na menopausa. Linda. Já estou na menopausa há 2 anos, mas confesso que a menopausa, de alguma forma, não me trouxe danos. Ela me trouxe um entendimento. Às vezes, a falta dessa informação, não só para a mulher, mas também para o esposo, para o parceiro que ali está, se faz necessário. Por muito tempo, o útero foi ligado à geração de filhos e a reprodução o sexo foi ligado à reprodução. Então, se retira o útero, mesmo deixando os ovários, os hormônios normais, aquela mente daquela paciente vai dizer, eu não tenho útero, talvez tenha uma queda de desejo sexual por conta dessa mentalidade antiga. O que a gente tem que preparar essa paciente antes, a conversa tem que vir. E esse parceiro tem que pensar, se eu retirasse meus testículos, como é que eu ia ficar? Tem que se colocar no lado da parceira dele. Com certeza. E assim, é uma ilusão. É uma ilusão, né? Porque de verdade a mulher tá ali bem, muito obrigada, né? Ela tá bem. Então o psicológico tem que ser trabalhado. A mente transforma tudo isso também. Sempre. Desde o início ela tem que ser preparada. Quando se fala em cirurgia, a gente já começa a conversar com ela de um modo mais peculiar, sabendo que ela continua a mesma mulher de sempre, vigorosa, pode ter os sonhos que ela tiver e continuar na vida. Pronto. E aí a gente vai chamar a atenção desses esposos, desses parceiros, para dar o apoio dos filhos também nesse momento, porque não é só o parceiro, é toda uma família para dar apoio para essa mulher, porque para ela não é fácil. Tem todo um pós-operatório. E como que é esse acompanhamento pós-operatório? Você falou da quantidade de dias, dependendo do tipo de cirurgia, mas aí ela vai mexer com a emoção dela. Em alguns momentos, talvez ela venha a ter comportamentos que ela não tinha antes. A família tem que entender. E ela pode fazer a visita ao médico que operou com 1 mês, vai ter novas conversas, dizer de alguma alteração, ser explicado do que está acontecendo, porque você entender o que está acontecendo com o seu corpo é muito importante. Doutora, vai mexer com a alimentação? Essa mulher vai sentir mais fome? Algo muda relacionado a isso? Se não retirar dos ovários, nada muda a respeito disso, a não ser a ansiedade de ficar em casa no período de recuperação. E aí agora a gente vai falar sobre a reposição hormonal. Sim. Quem precisa e até quanto tempo? Para essa mulher ficar atenta, porque também durante muito tempo se colocou um medo gigantesco relacionado à reposição de hormônios nesta mulher que fez a esterectomia. Algumas deixaram o tempo passar, nunca receberam essa reposição com medo do câncer. E a mulher que faz a esterectomia tem a reposição hormonal mais fácil de fazer, que é só com estrogênio. Como ela não tem mais útero, ela não precisa usar progesterona em conjunto. Então é uma reposição segura, eficaz e que realmente deixa ela igual a antes, talvez melhor do que antes, porque pacientes que tinham dores terríveis antigamente, por endometriose severa, por miomas grandes, sangramentos que atrapalhavam a atividade dela no dia a dia, deixa de ter.
A reposição, nesse caso, ela é essencial para a vida da mulher. E ela pode ser iniciada até 10 anos da data que ela entrou na menopausa, ou induzida pela cirurgia ou natural. Agora, aquela mulher que passou os 10 anos, essa reposição hormonal já não vai funcionar da mesma forma. Ela não vai ter tantos benefícios e, comparado com os malefícios, ela não é mais indicada. Então, assim, quais são as opções que nós temos hoje? Antigamente, a gente tinha que tipo de reposição hormonal? A gente só tinha um comprimido combinado, progesterona e estrogênio. Hoje a gente tem vários tipos. A gente tem os bioidênticos, que a gente pega o gelzinho de estrogênio, que é a forma mais segura de absorver, e separar a progesterona. E existe, para essa mulher que fez esterectomia, ela só precisa mesmo do estrogênio, que é o hormônio que movimenta a mulher. Que as pessoas costumam dizer que é aquele hormônio da beleza, né? Ou não, se confunde. Ele é um hormônio feminino, estritamente feminino. Quer dizer, no passado, gente, se assustava, porque de fato não havia um estudo tão preciso. Então, a mulher tinha que receber esse tipo de hormônio. Hoje se estuda a mulher de várias formas. A gente tem vários tipos também de problemas nesse corpo. Às vezes você não tem só a questão da retirada da esterectomia, né, doutora? Sim, ó, uma paciente que entra na menopausa, que ela começa a ter uma pressão alta, e a reposição hormonal até protege. Sim. Né? A própria diabetes. Essa mulher, quando ela faz essa retirada dos ovários, ela pode ter outros tipos de doenças se caso ela não fizer essa reposição? Ela pode ter osteoporose precoce. Paciente de 30 anos, retirando ovário, os ossos são seus primeiros que vão sofrer, né? Nossa, e aí a reposição é importante Muito nessa importante. hora, né? Eu sou uma defensora da reposição hormonal. Eu quero que a mulher esteja na vida. Ela trabalha para estar na vida, não para viver todo dia a morte. Né? Então, o mais rápido possível, procurar mesmo um profissional que possa informar e colocar ela diante de todas as informações relacionadas à reposição hormonal. É uma decisão em conjunto, você vai respeitar a vontade da paciente, mas a paciente precisa decidir de modo independente, não baseado em preconceitos antigos que ela ouviu de gerações e gerações e que foi repassado de modo errôneo. Tudo mudou, né, doutora? Hoje a gente sabe que o estudo preciso e necessário trouxe até cirurgias diferenciadas, cirurgias que já não são tão radicais como eram na época. Não são tão agressivos. Os fios mudaram para evitar aderências, os hormônios diminuíram as doses para evitar as complicações, as vias de absorção. Então, assim, a gente tem um leque muito grande. Doutora, a gente fala de reposição hormonal, mas a gente chama atenção para as mulheres que não tiveram a reposição hormonal, mas também não ficaram frígidas, como as pessoas costumam trazer como tabu. A gente precisa falar sobre isso, sobre a vida sexual dessa mulher depois da retirada do útero. Ela é impactada ou não? A paciente que não faz a reposição, ela pode usar somente um gelzinho hormonal para poder lubrificar a vagina. E sexo para a mulher é mais cabeça do que corpo. A mulher que está ativa, que está bem, que está na vida, ela vai ter o desejo sexual normal. Agora, aquela mulher que começa com depressão, com ansiedade mesmo... Que não é entendida muitas vezes, né? Encontra barreiras no seu dia a dia, que não faz uma psicoterapia adequada. Então, mesmo com os hormônios normais, ela vai se queixar de queda de desejo sexual. Isso independente da idade. Eu tenho um paciente de 20 e poucos anos que chega no consultório sem desejo sexual. E nem fizeram a esterectomia. E tem alguma coisa clínica? Não tem. Não tem nada clínico, mas tem que ser resolvido algo interno. Doutora, você que é uma mulher que defende muito a saúde ginecológica das mulheres, é uma mulher que veste a camisa de verdade, ama falar da saúde ginecológica das mulheres, incentiva, valoriza. Eu queria que você tirasse esse momento, um pouquinho desse momento, para falar para essas mulheres que fizeram a esterectomia e para essas mulheres que têm medo de fazer reposição hormonal, dessas mulheres que hoje se olham no espelho muitas vezes achando que culpam a esterectomia, mas também não fazem nada para mudar. Porque tem mulher que fez a esterectomia, mas não faz exercício físico, não cuida dessa saúde psicológica dela, não procura viver, fica realmente só ali naquela situação e esquece tudo que tem ao redor. Eu queria muito que você mandasse uma mensagem, alertasse essa mulher, fica à vontade. Bem, eu gosto sempre de falar para as mulheres, o mais importante de tudo é o autocuidado. Se você tem uma patologia que precisa retirar o útero, converse com o ginecologista de sua preferência, aquele de sua confiança, estabeleça essa relação amigável,
faça o que tem que ser feito, mas cuide da alimentação, cuide da mente, cuide do exercício físico. Você tem que pensar que seu corpo é a principal ferramenta que Deus trouxe para você e levar para a vida. Como é que você vai viver assim, um corpo saudável? Verdade, que linda! Olha, gente, o seguinte é esse. Se tiver que fazer algo, que você faça com uma prevenção. Não espera se agravar mais e mais para que você venha fazer uma retirada total ao ponto de isso mexer com o seu psicológico. E busque informação com um profissional. Isso. Esquece o Google, que nem sempre ele está certo. Ele apavora mais do que resolve. Eu acredito. Então, conversa com o seu profissional. Pergunte o que você tem dúvida. Se você não entendeu, pergunte outra vez. A gente está lá para esclarecer. Se precisar repetir 10 vezes, a gente repete 10 vezes. Desenha, faz tudo. Porque você não é obrigado a entender o que é, como a gente entende. Porque a gente teve um curso diferente. Mas a gente tem a obrigação de transmitir. Agora, doutora, antes da gente finalizar, eu queria muito que a senhora falasse um pouquinho para a gente entender a questão do hormônio da tireoide e o hormônio, reposição hormonal. Existe uma diferença? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não vou fazer reposição hormonal porque eu já tomo hormônios para a tireoide. Precisamos tirar essa informação e levar para quem está assistindo o nosso programa agora. A nossa tireoide, ela produz hormônios que vão impactar os órgãos todos, inclusive os órgãos femininos. Só que quem faz essa reposição é o endocrinologista. E é uma reposição totalmente diferente dos hormônios femininos, dos hormônios ovarianos. Então, quem faz a reposição hormonal da tireoide também pode fazer a ovariana. Não tem que se assustar, não tem que imaginar que está levando hormônio demais para esse corpo. São hormônios totalmente diferentes, hormônios bem estudados e hormônios que vão fazer com que a saúde dela fique bem. Porque se ela precisa de hormônio tiroidiano e não usa, ela vai ter até um problema de cardíaco no futuro. Então, assim, gente, é fazer tudo direitinho, tirando essas dúvidas. Você tem dúvida? Pergunta para o profissional da sua confiança. Doutora, eu primeiro quero já desejar um Feliz Natal para você. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja. Você continue ajudando as mulheres dessa forma e ajudando os homens também. Você, homem, olhe com zelo, com cuidado. Lembre da tua esposa quando você conquistou ela. Ela continua a mesma. A diferença é que os anos passaram e não foi só para ela, para você também. Né? A gente tem que se olhar e entender que você já não é mais aquele galã que tu imaginava que seria. E outra, presta atenção, tá? A mulher que te vê hoje lindo e maravilhoso, ela tá te vendo hoje. Mas você não sabe se ela vai te ver com a mesma formosura desde o dia que você conquistou aquela mulher há muitos anos atrás. Ame a sua esposa desde o início. Aquela mulher que você olhou e disse, poxa, foi minha parceira, minha companheira, me fez chegar até aqui e hoje eu tô olhando para uma mulher de uma forma diferente, muitas vezes até de uma forma negativa. Valoriza essa mulher, é a mesma mulher. Se ela mudou alguma coisa, pode ter certeza. O tempo tem mostrado isso, e não foi só para ela, foi para você também. A mulher que olha hoje para um homem que ela não conhece, ela vai olhar com admiração, mas amanhã ela pode te ver com uma falta de admiração. E há quantos anos você tem uma mulher do teu lado te aceitando como você é, né? Importante a gente ser como é, e ser aceito como é. Meu pai costuma dizer que o amor dele é igual ao sentimento que ele amava a esposa lá quando ele conquistou ela. A mente dele vai lá para quando ele conquistou mamãe. Então muitas vezes você vê a mulher com os defeitos que ela tem hoje. Mas quando você conquistou ela, ela tinha esses defeitos que você diz que são defeitos? Não, são qualidades, é vivência. Vai ser compensado com a parceria, com o companheirismo, com aquela mulher que luta junto com você. Verdade, muito bom. Quero agradecer a doutora Daniele Borba. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu estou nas redes sociais com Daniele C. Borba, trabalho nas clínicas, aqui posso falar o nome? Fica à vontade. Trabalho na clínica DMI, na Santa Terezinha e na Endocenter. É uma grande profissional, né? Eu gosto do que eu faço, eu gosto de cuidar de mulheres. Obrigada, tá?